pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui, de volta pós-Covid. Estava muito ansiosa por esse momento. Eu estava com muitas saudades de criar vídeos para vocês. Eu passei um tempinho sem postar nada, né? O vídeo de domingo passado, na verdade, já tinha criado há um tempo, só não tinha conseguido forças para editá-lo e postar para vocês. Mas enfim, de volta e com todo o gás possível. Nós hoje vamos conversar sobre personagens que amo odiar. E isso vai ser demais. Eu já tava com esse tema há muito tempo na minha lista para criar vídeos para vocês. E quem tá embarcando nessa comigo e super empolgou com essa temática é a Estante Virtual, nossa patrocinadora do vídeo de hoje e que é uma parceira de meses aí. Uma parceira que eu amo, aliás, porque eu sou consumidora, né? Eu sou cliente de Estante Virtual, eu estou sempre por lá. É um site, para quem não conhece, que possui pequenos e médios livreiros e ali você encontra livros, tanto seminovos quanto novos, e uma variedade incrível de temas, de preços também, porque aí você tem o acesso, né? São livros mais acessíveis, porque muitas vezes mais baratos, e bibliodiversidade, apoiando o reuso e o pequeno negócio. Então, eu não poderia estar mais feliz de retornar, e ainda mais com essa super parceira, que agora no mês de julho está com o festival de cupons. A gente ama um cupom, né, gente? Então como resistir a isso? Você pode usar os cupons que estão rolando, que são Festival Cupom 5, que te dá 5% off, é o cupom geral da campanha, mas também temos o cupom de lançamentos, Novidades 7, com 7% off, o cupom para box, delicinha, Box 7, com 7% também, cupom de quadrinhos, quadrinho 5 e de Young Adult, Amo IA 7, tá? Estão todos aqui para vocês conferirem e usarem lá no site. Também temos o nosso, o do Literaturice, que é o 7 Mel. Bom, a ideia desse vídeo é fazer um ranqueamento de livros que, sei lá, por enquanto eu peguei os clássicos daqui, porque depois eu fui ver que tem tantos livros que eu poderia colocar aqui pra gente conversar, que possuem personagens odiáveis, mas que na verdade a gente ama odiá-los, né? Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu sempre puxo a sardinha pra instância narrativa. Eu amo um narrador, eu amo analisar e entender quem é essa pessoa, ou qual é esse discurso que está nos transmitindo a história do livro, mas hoje, então, vamos focar nesses personagens, e aqui eu quero mesmo, né, desenvolver com vocês uma conversa a respeito da construção de personagens, do papel deles em cada uma das histórias, do que podemos ter para além do apenas sentir raiva deles, porque eu acho que nós sentimos raiva por um motivo. Mas qual é esse motivo? Claro que nessa lista estarão livros e personagens do meu gosto, das minhas opiniões quando lendo eles, então sintam-se à vontade. Aliás, eu quero muito que vocês contem quais seriam os personagens tantos que vocês colocariam na lista de vocês. Então, por favor, eu sei que alguns serão polêmica, mas faz parte, literatura, né? Nunca um consenso. Vou ficar aqui do ladinho porque a lista é longa e eu vou reproduzi-la aqui para vocês, mas eu fui de baixo para cima, melhorando, piorando, ou piorando, melhorando. Aqui é cambiável porque, enfim, nós estamos falando de ódio, não é mesmo? Mas na categoria de baixo, não presta pra nada. É aquele personagem que, assim, tá ali porque não é pra prestar mesmo, mas não tem tanto desenvolvimento além disso. Depois vem o apenas odiável, um pouquinho melhor em termos literários, porque a gente enxerga alguma coisinha ali para além de uma construção apenas maniqueísta do esse daqui é o vilãozinho. Então, acima disso, até que dá gosto odiar. Aí começa a pegar na nossa veia, né? A gente a gostar disso, da brincadeira. Depois, queria ter criado esse ódio? Queria. É aquele personagem odiável que a gente admira bastante e a ponto de querer ter criado antes do escritor ou escritora. E por fim, o puro suco do ódio, que é aquele personagem genial, sabe?
por odiarmos, porque tem um motivo pra gente odiar e ele presta pra alguma coisa ali no enredo ou nas reflexões que o livro nos faz ter a partir da leitura. Bora, que são 10 livros clássicos, como eu já disse, então tem bastante coisa pra gente conversar, bastante personagens aí pra odiarmos. Começando por O Fantasma da Ópera, e na verdade o Tiermaker, né, o site meio que embaralhou aí as capas, então não tá numa ordem que eu tenha escolhido, mas O Fantasma da Ópera talvez tenha sido o livro mais antigo da lista em termos de leitura, faz muito tempo que eu li, eu era pré-adolescente, eu acho. Então, eu lembro que eu senti uma raiva, mas um ódio do fantasma. Eu não vou te entregar tanto da história, porque eu acho que nesse caso seria spoiler, mas, gente, que personagem interessantíssimo, porque há um arco de redenção, ou talvez uma tentativa de arco de redenção aí, mas os mistérios que o cercam, eu acho que nos envolvem também nessa raiva que só vai, nesse ódio, né, que só vai crescendo. Então, onde que eu colocaria esse livro? Ai, ai, ai. Eu tô entre Até que dá gosto odiar e queria ter criado esse ódio, queria. Mas eu acho que eu vou colocar Até que dá gosto odiar, porque não foi um livro, assim, apesar de ter mexido muito comigo, não foi um livro que me marcou tanto. E por isso que eu disse que essa lista é muito pessoal, né? Porque você pode colocar em outra camada aqui, em outra categoria da lista, e tá tudo certo. Mas eu acho que vai ser isso. Ah, esse daqui vai dar pano pra manga, que eu sei. Dom Casmurro, e aqui nós temos o personagem narrador Bentinho Santiago, que, né? Como não odiar esse personagem e ao mesmo tempo amá-lo? É genial. Não tem como deixar de ser, e eu coloquei aqui especificamente para conversarmos sobre isso, porque traiu ou não traiu, eis a questão, assim, que não se quer calar da nossa literatura. Eu acho que tem um motivo fundamental aí, essencial para essa pergunta sempre perpassar os nossos diálogos, né, e sempre ser uma pergunta aí que suscita respostas calorosas, porque a narrativa de Machado de Assis é tão genial que coloca pra gente o questionamento quanto ao narrador, que ele é totalmente parcial, do qual a gente tem que desconfiar, sempre. Então, a gente nunca vai ter a resposta para essa pergunta, justamente porque nós só temos o discurso de uma pessoa muito interessada no caso, que é o próprio Bento Santiago. Então, aqui é maravilhoso odiar esse personagem, porque nós, com isso, estamos envolvidos na experiência que o livro quer nos proporcionar, que é de, a todo momento, sermos enredados por essa história, por essa lábia de Bento, tentando aí defender a sua perspectiva de todo caso no qual está inserido. Então, por motivos de obviedades, não tem como não colocar Dom Casmurro no puro suco do ódio, não é mesmo? O próximo é um livro que eu li em 2012, eu acho que foi o primeiro do ano, assim, eu li na virada, sabe, no ano novo mesmo. E me marcou demais, né? Diferentemente de O Fantasma da Ópera, esse livro me marcou principalmente por conta de um dos protagonistas, que é o Wolf Larsen. É um capitão de um navio no qual, por acidente, o nosso protagonista vai ter que estar a bordo. Eu tô tentando não dar spoilers e eu não vou dar. Só que esse capitão, ele é extremamente irascível. Sim, busque essa palavra no Google se você não sabe o que é, porque até uns anos atrás eu não sabia também, mas ela é sensacional porque descreve perfeitamente esse personagem, que é totalmente raivoso, ele é colérico até mesmo, sabe? Eu acho que é o tipo de personagem que tanto nos impacta porque ele tem muita personalidade, ele é único em toda a literatura e ele traz, assim, uma, sei lá, impressão sobre o mundo que é bem interessante, até porque esse é um personagem bastante filosófico, ele gosta muito de filosofia, contrariando toda a sua origem social aqui também, o que é muito interessante de termos no livro. Por outro lado, ele é uma espécie de rival ali pro protagonista, que apesar de eu não gostar tanto do protagonista, ainda assim é o protagonista, então acaba nos proporcionando esse ódiozinho aí. Portanto,
Eu vou colocar esse livro no puro suco do ódio, porque esse personagem... Uma teteia. Nossa, que palavra, né? Muito minha mãe. Na verdade, minha avó. Perdoe. Os antigos desse canal vão ficar rindo da minha cara nesse momento, tanto agora quanto no último livro, porque esses livros aqui, eles sempre apareciam em tags que eu fazia aqui pra vocês. Depois eles ficaram um pouquinho de lado, mas estarão nessa lista, porque, olha só, né? 2 dos meus principais livros da vida, dos meus livros preferidos, possuem personagens que, enfim, como não odiar. E esse daqui é a Daisy, de O Grande Gatsby. Já foi até uma leitura conjunta aqui no canal. Eu acho que essa foi a primeira personagem... Não. Sim. Não sei. Mas foi a primeira personagem que eu lembro que eu absorvi como a personagem mais odiável da literatura. E tá imersa nesse drama porque Gatsby, O Grande Gatsby, esse livro é um grande drama. E aqui nós temos um narrador que observa a história e ainda por cima ele é um dos personagens, mas ele não é lá os protagonistas. Há o protagonista Gatsby, que vai ser o vizinho desse narrador, e a Daisy, que seria a prima dele com quem Gatsby de alguma forma se envolve. E nesse envolvimento, a Daisy nos frustra tanto que, tem a ver com paixões, com amores e com, sei lá, canalices. Então Daisy é o tipo de personagem que me envolveu tanto em um ódio que eu acho que é muito saudável de termos porque temos através da literatura. Eu só acho que é saudável nós sentirmos uma raiva por alguém quando esse alguém, na verdade, não existe, quando esse alguém é ficcional, né? Porque também é outra coisa que eu gostaria aqui de levantar com vocês nesse nosso debate todo a respeito de personagens, que muitas vezes nós tratamos personagens como se eles fossem pessoas de carne e osso, mas eles não são. Mas isso também é muito legal de acontecer com nossas experiências literárias, né? Porque nós nos envolvemos tanto com os livros que isso é um fenômeno, isso é um acontecimento constante em nossas vidas de leitores, mas a gente não pode deixar nunca de ter em mente que são papel e letras, né? Não são pessoas. Mas enfim, né? Por isso eu vou colocar O Grande Gatsby no... Vocês vão talvez chiar um pouco quanto a essa minha resposta, mas até que dá gosto de odiar, porque eu não sei se eu gostaria de ter criado a Daisy. E eu também não acho que é o puro suco do ódio, porque numa releitura esse meu ódio ele diminuiu, porque eu passei a odiar um pouquinho mais, se é que isso é possível, né? É possível. O Gatsby mesmo, eu comecei a não enxergá-lo com tanto afeto e apego quanto da primeira leitura, que foi o que me fez desgostar da Daisy. Esse eu acho que muitos de vocês vão concordar comigo. Tenho aqui Cirano de Pedra, da Lídia Fagundes Telles, um outro livro também que lemos juntos. E... são tantos personagens pra odiar. Lígia, o que você faz com a gente? Aqui nós temos uma protagonista que vai narrar uma vida, uma vivência muito caótica em termos de drama familiar, vou colocar no plural, dramas familiares. E ela cresceu em meio à companhia, ou na verdade, à vontade de ter a companhia de suas 2 irmãs mais velhas e de seus amigos. É um grupo de amigos, do qual ela não faz parte, mas também porque ela não faz parte tanto da família a qual as irmãs pertencem. Ela sempre foi aquela deixada de escanteio e sente muito por isso. A todo momento nós vemos em sua narrativa como ela é uma pessoa que tem esse rancor pela família, por tudo que lhe aconteceu, mas também com motivos, vá. E nós temos aqui Otávia, que é uma dessas irmãs da protagonista, e também Conrado, que são 2 personagens que, por mais que tenhamos outros aqui odiáveis, eles eu amei odiar. Porque eles são muito bem construídos, eles têm questionamentos ali por trás desse ódio todo que ele pode nos suscitar.
Diferentemente de outros personagens daqui, como a outra irmã, a Bruna, que na verdade a gente só odeia. Otávia, ela é desconcertante em um bom sentido, porque por mais que tenha causado alguns sentimentos negativos na protagonista, e eu sinto muito por isso, ela, sei lá, ela vai contra alguns padrões sociais aos quais ela pertence ou que seriam exigidos dela em sociedade, sabe? E o Conrado, ele traz pra gente questões da sexualidade que até então a gente não imaginava ou que ficam em aberto. E eu gosto muito disso nos livros da Lígia, porque nem tudo é resolvido, tem o ponto final, porque isso nos proporciona também outras tantas reflexões possíveis. Então aqui eu vou colocar no queria ter criado esse ódio, queria, principalmente porque eu queria ter escrito todos os livros de Lígia, sim, mas é porque são realmente personagens muito complexos. Ah, esse daqui é outra polêmica, como criar polêmica em um vídeo? Coloque Dom Casmurro e Lolita nele, juntos. Lolita é um livro que nós vamos ler no mês que vem, será a leitura conjunta aqui do canal, então se prepare. Esse é um livro que possui uma narrativa incrível, absurdamente genial. E talvez seja o narrador que eu mais gosto na literatura, vou me atrever a dizer isso. E com isso, nós podemos amar, odiar esse narrador, que é quem conta a sua história e tenta nos convencer de algo, e aí aqui está o pulo do gato. E ele tem uma lábia, gente, muito desenvolvida, que nos faz realmente, em muitos momentos, duvidar de nossos julgamentos a respeito de quem ele é, né? Vocês sabem que esse livro envolve a temática da pedofilia, ele é essa pessoa envolto nessa polêmica toda, na verdade ele está sendo julgado, e aqui é como se nós estivéssemos no tribunal, né, com o discurso dele, o testemunho dele, enfim. Então por isso, e vejam bem, eu não estou falando de personagens que eu amo, tá? Eu estou falando de personagens que eu odeio. Por favor, não vão se esquecer disso. Olha a interpretação aqui. Mas, por conta disso, eu acho que por ser uma instância narrativa incrível, muito bem construída, eu amei odiar o protagonista aqui, narrador, e eu, enfim, não vou dar mais detalhes, né? É o Humbert, enfim, esse. Claro, puro suco do ódio. Não poderia deixar de estar no topo. Agora, Crime e Castigo do Dostoiévski, com Raskolnikov, ninguém mais, ninguém menos do que esse personagem. Que, bom, muitos sabem, né? Também foi nossa senhora, também foi um livro que lemos juntos. Mas esse personagem, ele comete um crime, não vou dizer mais a respeito disso. Se você ainda não leu esse livro, leia, por favor. Mas é um tipo de personagem que nós estamos tanto na cabeça dele, estamos tanto, né, tão próximos dele, que aí acaba que muitas vezes a gente sente uma compaixãozinha, e isso é muito difícil de lidar, porque a gente fica pensando, poxa, eu tô torcendo por um criminoso, sabe? Depois a gente entende que não é bem torcer por um criminoso, mas, enfim, é um livro que nos traz muito essa discussão a respeito. É difícil. Como assim gostar de um cara horrendo como esse? Tá, eu não sei se é bem gostar, eu acho que eu não gosto tanto assim, mas eu amei desgostar dele, é por isso que ele tá aqui nessa nossa lista. Então, ai meu Deus, onde que eu coloco? Tá, eu vou colocar... Queria ter criado esse ódio? Queria, porque é genial, né? Mas ainda assim eu não acho que tem aquilo... Não sei, gente. Alguma coisa me faz não colocar no puro suco do ódio. Talvez porque role essa compaixão. Acho que é assim que eu interpreto. Essa é a minha resposta. O Corcunda de Notre Dame com Claude Frollo é um personagem... Já vou dizer já logo, né? Esse não presta pra nada, pra mim, tá? Pra mim, porque tá muito no maniqueísmo... Ele realmente é extremamente odiável. Como não odiar esse personagem? Eu duvido que alguém leia esse livro e não o odeie. E eu acho que faltou uma profundidade na construção desse personagem. Eu acho que ele tá aqui sempre com essa camada de a pessoa que deve ser odiada no livro e por isso ele está aqui.
Algumas pessoas discordariam de mim, estudiosos do livro talvez, mas enfim, foi isso que eu retive da história depois de ler, inclusive com vocês, né? Outro livro de leitura conjunta, para vocês verem como me marcam. Faz muito tempo que eu não falo desse livro aqui, A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne, que foi o primeiro livro que eu resenhei, né? Foi o primeiro livro que teve aqui, pro qual teve um vídeo. É um queridinho meu, e aqui eu vou colocar o personagem do tempo. Olha só que interessante, né? De pensarmos, por exemplo, uma cidade como personagem, um ambiente como Cortiço, da Luísa Azevedo, que também pode ser interpretado como um personagem. E aqui, no caso de Volta ao Mundo em 80 Dias, para mim, um grande vilão, vamos colocar assim, né? Uma grande personagem que eu cheguei a odiar mesmo é o tempo. Porque os protagonistas, eles estão a todo momento correndo contra o tempo. E depois o final, pra mim, foi tão incrível que eu não estava esperando por ele. Eu sei que muitos de vocês estavam esperando quando estavam lendo, né, durante a leitura, mas assim, na minha experiência, me foi totalmente surpreendente. E eu gostei porque envolve justamente o tempo aqui, nessa resolução da história. Então, é com certeza uma história que eu gostaria muito de ter criado. Então, por isso que queria ter criado esse ódio, queria. Ai, que demais. Sério, leiam esse livro, leiam Jules Verne, tá? E por último, um outro queridinho das minhas tags, né, como eu disse pra vocês, O Céu é para Todos, da Harper Lee. É um grande livro na minha vida, e aqui nós temos um personagem que é o Boo Radley. Ele provoca um certo medo, é um ódio que vem a partir do medo, assim, na nossa protagonista, que, assim, a Scout, né, ela fala tanto sobre ele e com isso nos proporciona discussões a respeito do preconceito. Eu acho que esse livro é uma pérolazinha nesse sentido, porque em relação ao Boo Radley, isso se transforma tanto, é um ponto de virada tão grande para aqueles que estão lendo o livro pela primeira vez. Por isso, né? Eu acho que eu vou colocar em Até que dá gosto odiar. Por quê? Porque depois a gente vai ver que isso muda, né? Que a gente passa o livro inteiro odiando esse personagem para ser uma coisa talvez diferente. Eu não vou dizer mais porque, enfim, poderia ser spoilers. Mas é um personagem que nos faz pensar a respeito de todo o seu arco narrativo. Enfim, tem camadas, profundidades aí a serem acessadas e que um bom livro nos faz acessar. Então, esses foram os livros. Deixa eu ficar agora. Bom, vamos observar esse ranking. Vocês gostaram? Talvez seja polêmica. E olha só, apenas odiável, né? Não tem nenhum livro aqui com personagem apenas odiável, que assim, tem um pouquinho mais a nos entregar além de ódio. Como foi o caso do Claudinho, o Corcunda de Notre Dame, mas nessa lista por enquanto não teve. Se você quiser que eu faça mais listas, né, do tipo, seja com essa temática e colocar mais livros aqui, talvez mais contemporâneos, não sei, ou outras temáticas, o vídeo da Ariel eu vou deixar linkado para vocês, sensacional. Ela fala sobre as primeiras frases dos livros. Os começos dos livros são incríveis muitas vezes. Eu já até fiz um vídeo bem antiguinho aqui sobre começos incríveis da literatura, vou deixar linkado aqui para vocês. Perdão pela Mallory do passado, isso sempre acontece em um canal com, 12 anos, né, que foi o que completamos na sexta-feira passada, 12 anos de literatura, que lindo! Então, me deixem aqui nos comentários os personagens que vocês já amaram ter odiado e também futuros temas aí para vídeos desse tipo. Gostei muito da nossa conversa de hoje. Não deixe de usar os cupons lá na estante virtual, inclusive adquirindo esses livros tão incríveis que eu amei ter lido, né? Todos eles estão lá, vocês podem encontrar com certeza na estante virtual, com variados preços, em variados estados, enfim. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse festival. Vou agradecer aos madrinhos, que são os apoiadores do Literatura-se lá pelo Catarse, em nossa campanha de financiamento coletivo, que
que dá para eles recompensas literárias exclusivas, como podcast da leitura conjunta, enfim. O link para a nossa campanha está aqui embaixo no box de descrição. Quero muito que você conheça a nossa campanha e se torne um madrinho do Literaturice do meu trabalho, aí mantendo a continuidade do Literaturice, que é esse canal de produção de conteúdo literário independente. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!